Fala amigos cartoleiros, tudo bem com vocês? Estamos trazendo aqui, a partir de agora, o vídeo desta rodada que se inicia no Cartola FC. Um vídeo um pouco diferente, estamos com problemas aí na nossa câmera, por isso não estamos trazendo aquele vídeo tradicional, mas estamos trazendo este vídeo com certeza para não deixar você na mão, para não deixar que você não mite nesta rodada do Cartola. Vamos ver aí, ó. Última rodada, fizemos 89 pontos. Fomos muito bem. O nosso time foi bem também, né? O Tadeu foi muito bem, o Marcos Rocha foi muito bem, o Nino Paraíba acabou não jogando, o Jeromel decepcionou, o Cuesta foi muito bem, o Thiago Galhardo não fez gol, mas fez 9,50, foi muito bem. O Alisson do Grêmio também fez gol fora de casa contra o Atlético Mineiro, foi uma aposta que deu certo, né? Não é uma grande aposta, né? Pelo grande momento do Grêmio, pelo bom jogador que é o Alisson, mas por ser fora de casa foi uma certa aposta. Foi bem o Alisson, fez gol. Patrick decepcionou em casa contra o Santos. O Dudu, nosso capitão, também decepcionou. O Bruno Henrique fez 2 gols, mas mesmo assim não foi tão bem, né? Porque 2 gols seriam 16 pontos, ele fez 14,70, então ele não foi tão bem assim. E o Michael do Goiás foi muito bem, fez gol, e o Mano fez uma pontuação boa aí, o nosso treinador, né? Conseguimos então uma boa pontuação, vamos tentar mitar novamente nesta rodada aqui do Cartola, rodada número 26. Primeiro jogo da rodada então, Grêmio e Bahia. O Grêmio muito bem, é um time muito forte do técnico Renato Gaúcho, e o Bahia é um bom time, muito bem treinado pelo Roger Machado, né? Mas que está em queda nas últimas partidas, empatou em casa contra o São Paulo, antes tinha perdido do Atlético Paranaense fora também, e agora, aliás, em casa, né? Em casa ele perdeu do Atlético Paranaense e empatou com o São Paulo, e na última rodada fora de casa, aí sim, contra o Fluminense, perdeu também. Então, pelo mau momento do Bahia e pelo bom momento do Grêmio, pela força também do Grêmio dentro de casa, Grêmio é uma boa opção para a rodada. Também temos nessa rodada CSA e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro em queda livre, estreia do técnico Wagner Mancini, o Rodrigo Santana foi mandado embora, e o CSA do técnico Argel, sempre que joga em casa, tem conseguido bons resultados. Pelo mau momento do Galo, apesar de ser um time melhor que o do CSA, dá sim para apostar em um ou outro jogador do CSA, tá certo? Vamos falar agora então de Fortaleza e Flamengo no Castelão, né? Não dá para dizer outra coisa a não ser que o Flamengo é sim favorito, né? O time do técnico Jorge Jesus está jogando muita bola, é o líder isolado da competição e temos sim que escalar jogadores do Flamengo. Cruzeiro e São Paulo é um jogo difícil, é um jogo de muita história, 2 camisas pesadas, 2 times que nunca caíram no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro. Mas o Cruzeiro está muito mal, tomou um empate no último lance contra a Chapecoense na última rodada, por pouco não conseguiu uma vitória, a primeira do técnico Abel Braga, e o São Paulo está melhorando com o técnico Fernando Diniz. Esse é um jogo muito disputado, eu diria que mesmo jogando em Minas, o São Paulo é levemente favorito, mas é um jogo muito difícil para se apostar no Cartola, tá certo? Tem um jogador ou outro que dá para colocar, uma aposta aí um pouco diferente, né? Mas é uma rodada boa, então acho que tem outros jogos melhores para se apostar, como por exemplo esse jogo aí de Palmeiras e Chapecoense, o segundo melhor time do campeonato contra o pior time da competição, os 2 times verdes. O time do Palestra Itália é muito favorito para cima da Chapecoense, dá sim para colocar diversos jogadores do Palmeiras, tá certo? Outro jogo da rodada, Vasco e Botafogo, é outro jogo que assim eu tentaria fugir ao máximo dessa partida, né? É um jogo muito difícil, é um jogo muito igual, os 2 times ali estão muito oscilantes dentro da competição. O Botafogo está em queda livre, ganhou recentemente do Goiás, mas depois os outros 4 jogos recentes perdeu todos, né? Demitiu o técnico Eduardo Barroca, vai ter a estreia agora do Valentim, né, contra a sua ex-equipe, também o Vasco, time que ele começou treinando essa temporada, aliás, já treinava desde o final da temporada passada. Então esse jogo aí é um jogo muito difícil
de se apostar na competição aí do Cartola. Goiás e Corinthians. O Corinthians está muito mal, tem recebido várias críticas e mesmo assim está em quarto lugar. Então, claro, merece todo o respeito, mas o Goiás está muito bem. É uma das melhores equipes do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Todos os jogos desse segundo turno, ele perdeu apenas um. E em casa é muito forte o time do técnico Ney Franco. Tá melhorando na competição, tá em nono lugar. É um jogo difícil de se apostar, mas se for para apostar em alguém, eu apostaria nos jogadores do Goiás. Agora, quinta-feira, os jogos dessa quinta-feira começam com Santos e Ceará na Vila Belmiro. Santos muito favorito para cima do Ceará, que conseguiu uma vitória na última rodada, fazia tempo que não ganhava um jogo. Mesmo assim, o Santos é muito favorito nesse jogo, jogando em casa, diante da sua torcida. O terceiro colocado, time muito ofensivo do técnico Jorge Sampaoli, dá sim para colocar jogadores do Santos, tá certo? Avaí e Inter é outro jogo que eu fugiria nessa rodada. É lógico, se a gente for olhar no papel, o time do Inter ele é muito melhor que o time do Avaí. Porém, não é bem assim que as coisas funcionam, não é mesmo? O time do Avaí em casa é um pouco perigoso. O time do Inter não está numa boa fase, demitiu recentemente o técnico Odair Hellmann, está com um técnico interino, estreou no final de semana em casa contra o Santos, empatou 0-0, vai ter um jogo difícil aí na ressacada, então é um jogo complicado para se apostar aí no Cartola. E para fechar, Fluminense e Atlético Paranaense, o jogo que termina, que encerra essa rodada de meio de semana, rodada 26, o Fluminense está melhorando na competição, olha aí, tem 3 vitórias nos últimos 5 jogos, o Atlético Paranaense está oscilando, está ali no meio da tabela, já ganhou a Copa do Brasil, já está garantido na Libertadores do ano que vem, o Campeonato Brasileiro só tem que cumprir tabela, assim, né, não precisa brigar por nada a mais, então é um time que tem oscilado bastante nessas últimas rodadas, é um time que não dá para confiar tanto, e é um jogo muito difícil de se apostar também no Cartola, porque o Fluminense não é tão confiável assim, apesar de ter melhorado, e o Atlético Paranaense é um time forte, mas que não está levando o campeonato assim com tanta seriedade como se precisasse brigar que nem louco por uma vaga na Libertadores, por exemplo. Tá certo? Bom, ditas essas coisas, o que nós vamos fazer agora? Vamos escalar o nosso time para essa rodada, vamos vender aqui o time da última rodada e vamos lá. Vamos escalar o nosso time e a gente começa escalando Tadeu. Eu destaco também o Everton, tá certo? Do Palmeiras. Destaco também o Everson, goleiro do Santos. Os últimos goleiros que jogaram contra o Ceará, todos fizeram várias defesas, fizeram positivo, alguns até mitaram. A gente vai lembrar do Fábio fora de casa contra o Ceará no empate, fez 14 ou 17 pontos, agora eu não me lembro exatamente. O Tadeu também fora de casa contra o Ceará fez 17 pontos também. O Vladimir na rodada passada fez vários pontos também, olha só, fez 6,70 o Vladimir na última rodada jogando contra o Ceará fora, perdeu o jogo o time do Vladimir, o Avaí, mas mesmo assim ele foi muito bem, então dá para pensar em colocar o Everson sim. É claro, jogando na Vila, a tendência é que o Santos tenha o saldo de gol aí nesse jogo. Laterais, a gente vai escalar o Marcos Rocha, uma unanimidade da rodada, e a gente vai escalar o Jorge dos Santos. Outra boa opção, o Diogo Barbosa também do Palmeiras. Dá para dobrar, sim, com tranquilidade a defesa do Palmeiras nesse jogo. É lógico, pode até tomar o gol e dar ruim pra gente que fizer isso, né? Mas é um jogo que dá para colocar, os dois laterais do Palmeiras pontuam muito bem, então é um jogo sim que dá para apostar muito no saldo de gols do Palmeiras. Mas a gente vai colocar o Jorge, por quê? A gente não confia tanto assim no Everson para colocar ele no gol. E o Lucas Veríssimo, que é outra boa opção da defesa do Santos, ele caiu de produção nos últimos jogos. Não necessariamente no jogo em si, mas ele caiu de produção no Cartola. Ele não está mais roubando tantas bolas e tal. Então a gente prefere apostar num jogador que é mais certeza de boa pontuação, com ou sem saldo. Você pega aí, última rodada, fora de casa contra o Inter, um jogo difícil. Tudo bem, ele teve o saldo, mas fez 11,80. É um jogador muito regular aí, o Jorge. Vamos ficar de olho se ele vai jogar ou não. Porque no treino de ontem, o primeiro treino antes da partida contra o Ceará, que é na quinta-feira, o Jorge ficou treinando entre os reservas. Porém, ainda tem treino hoje, e tem treino também nesta quarta.
Então o Sampaoli ainda vai ter um certo tempo aí para pensar direito o que ele vai fazer. Eu sinceramente acredito que o Jorge vai jogar, a não ser que ele esteja muito cansado e tal. Mas a gente acredita sim que o Jorge vai jogar. Se ele não jogar, a gente troca aí o Jorge. Você confere todas as alterações desse time, se elas precisarem acontecer, no nosso Instagram também, @cartoleirosexpert. Cartoleiros FC Expert, corrigindo aí, tá bom? Vamos para os zagueiros? Zagueiros. Para o nosso time, a gente vai fazer aquela dobra do Palmeiras com o Marcos Rocha e com o Gustavo Gomes, por enquanto. E a gente vai colocar também o Jeromel, dispensa qualquer apresentação aí o Jeromel. O Kahneman de volta da seleção argentina, é boa opção também, mas entre Kahneman e Jeromel a gente prefere o Jeromel. Vamos para o meio de campo agora. Carlos Sanches é a nossa opção, mais um que a gente tem que ficar atento se a gente vai ver se vai jogar ou não ainda, mas de qualquer forma a gente acredita que ele jogue. Vamos ficar de olho nas notícias aí do Peixe, tá certo? Alisson do Grêmio, vamos repetir a escalação desse jogador. E outra opção que a gente vai colocar nessa rodada, vamos descer aqui, vamos procurar, cadê? Aqui ele, Gustavo Scarpa, pela facilidade do jogo, deu assistência na última rodada contra o Botafogo. A assistência vale 5, ou seja, mesmo sem assistência, ele ainda faria 5,50. Gustavo Scarpa, vamos acreditar nele. O Soteldo, gente, é uma boa opção também, destaco ele também. Porém, ele volta da seleção venezuelana e ele só vai treinar no time do Santos nesta quarta. Ou seja, ele só vai ter um treino na equipe antes do jogo de quinta. Então pode ser que ele comece no banco. Então é uma situação complicada. Se a gente tiver muita certeza de que ele vai jogar, ele se torna assim uma das melhores opções aí no meio de campo. Mas a gente já colocou o Sanches e tal, então vamos dar oportunidade aí para outros times e não ficar só repetindo um time só, tá bom? No ataque, ele, de volta da seleção brasileira, o artilheiro isolado da competição, o Gabigol, ele volta a jogar aí no Campeonato Brasileiro após aquele jogo contra o São Paulo, que ele tomou cartão amarelo, foi muito mal, fez menos 3,10. Esperamos que ele não nos decepcione e que sim, nesta quarta-feira, né, que é o jogo, que tenha assim gol do Gabigol para ajudar não só o líder, mas é claro, para ajudar os cartoleiros, que no nosso caso aqui é o principal, né? Lógico que se você torce pro Flamengo, você quer que ele faça gol por 2 motivos diferentes. Mas para nós cartoleiros, sim, gol do Gabigol para somar 8 pontinhos aqui no nosso time do Cartola. Dudu, unanimidade da rodada também, jogador que decepcionou na última, mas a gente acredita que ele não vai nos decepcionar novamente. E aí aqui agora, a outra opção do ataque, a gente vai ficar com aquelas mãos atadas. Porque você vai ver aí o Sacha, excelente opção em casa contra o Ceará, e o Everton Cebolinha em casa contra o Bahia. O Everton volta da seleção, então ele vai estar um pouquinho mais cansado que o Sacha e tal. A viagem longa, veio lá de Singapura, voltou para o Brasil, uma viagem muito desgastante e tal. A gente acredita que ele vai jogar, que ele vai ser titular do Grêmio, mas neste momento a gente vai pôr o Sacha, mas calma. Até o fechamento do mercado, a gente pode ainda fazer alterações nesse time. Vamos esperar mais notícias aí do Everton, ver como que ele vai voltar, como que ele vai treinar, ver se sai alguma notícia de se ele vai ser relacionado ou não. E aí a gente decide o que a gente vai fazer aí. Mas são muitas opções para o ataque. Tem o Michael do Goiás também, que eu vejo como uma boa opção. É uma rodada difícil de se escalar, porque tem muito jogador bom. Nosso treinador, a gente vai colocar o Jorge Sampaoli, tá certo? Então, tá aí o nosso time. Tadeu, Jorge, Jeromel, Gustavo Gomes e Marcos Rocha. Alisson, Scarpa e Carlos Sanches. Gabriel, o Gabigol. Eduardo Sacha e Dudu. O nosso capitão vai ser o Dudu, pela chance de pontuar num jogo não tão difícil assim em casa, tá certo, gente? E tá difícil de salvar aqui, vamos salvar por aqui. Isso aí. Então, essa é a nossa base de escalação para essa rodada. Nesta quarta, antes do mercado fechar, você vê várias dicas de quem escalar por posição lá no nosso Instagram. E você vê também esse nosso time aqui confirmado, com ou sem alterações. E você também vê um time com opções um pouco diferentes, que é o time improvável, tá bom? Então, muito obrigado pela sua audiência aqui no nosso vídeo. Continue curtindo aqui os nossos vídeos no YouTube.
Se inscreva no nosso canal, não se esqueça, isso é muito importante aqui pra gente, que você se inscreva no canal, que você dê o seu joinha. E se você gostar dos vídeos, ainda aciona o sininho, porque você acionando o sininho, você vai receber notificação toda vez que tiver vídeo novo aqui com a gente, tá bom? Então, a gente se vê por aí, uma ótima rodada para você, que você mite nesta rodada 26 aí do Cartola, e também que o seu time do coração faça uma boa rodada. Até mais, gente. Valeu, tchau!